Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. 150 mil ouvintes diários, 40 mil acessos no portal. E onde você está? Dê voz e visibilidade ao seu negócio. Anuncie no combo Portal Utilitar mais Rádio Ponto e Vírgula. A partir de R$ 138 mensais, seu negócio aparece. Fale com a gente. Mande uma mensagem para nosso WhatsApp. E sucesso! 21 99915 1380. Repetindo, 21 99915 1380. 2021 traz novidades em ponto e vírgula. Luciano Fiorani, Rafael Machado, Léo Fiorani, Thiago O'Reilly, Romário Soares e grande equipe vão transmitir o esporte em ponto e vírgula. Transmissão ao vivo, com emoção, porque o rádio mostra pra você o que você não vê na tela da TV. Futebol agora é em ponto e vírgula, porque não acaba aqui. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Resenha do Contador. Um programa descontraído com linguagem informal para falar sobre empreendimento contábil, contabilidade e tudo que envolve assessoria empresarial e conhecimento multidisciplinar. Apresentação: Rafael Machado, Gisele Lima, Edilson Júnior, Pedro Mendes, Jean Giel, Flávio Pires, Edi Gonçalves. Boa noite, pessoal. Estamos em rádio.com. Esse é o Resenha de Contador. No comando hoje, euzinha, Gisele Lima, Pedro Mendes e Rafael Machado. Boa noite, meninos. Tudo bem? E aí, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Prazer novamente estar aqui. E estou muito feliz, muito bom. Boa noite, pessoal. Hoje a gente tem aqui a nossa convidada Carol. Seja bem-vinda, Carol. Prazer ter você aqui. Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. Pedrão, Gisele, Matheus está aqui no estúdio. Carol, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o convite. Carol, que é contadora, empresária contábil, é aqui da nossa região e com certeza ela vai agregar muito o nosso bate-papo hoje. É verdade. Carol. Gente, boa noite, turma. Eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, só feras. E espero colaborar aí com esse bate-papo. Com certeza. Tem bastante gente aqui legal. Edilson. Fala, Edilson. Boa noite aí. Tiago. Bastante. Já tá, a galera aqui já tá bombando aqui no comentários. A galera tá aqui lá já no YouTube, tá, gente? A gente fica pela rádio também, mas também tá lá no YouTube. Tem uma galera já lá interagindo com a gente. Então, se vocês quiserem conhecer a Carol aí, vocês já conhecem, né? Que tá acostumado a seguir a gente aí, já sabe como é que é o nosso rostinho. A Carol tá lá no YouTube, então, se o pessoal quiser conhecer, né, o rostinho da Carol, ela tá lá no YouTube com a gente. Bom, Carol é empresária na Ferconte Contabilidade, né? Eu queria começar esse bate-papo perguntando para a Carol como é que a contabilidade entrou na sua vida, Carol. Então, eu entrei na faculdade, sempre quis ir na área de exatas, e eu sempre pensei em empreender, a minha ideia de estudos seria algum ramo que eu pudesse abrir uma empresa, e aí com não vim desse setor de sucessão, porque não tenho família, né, na área que tem escritório de contabilidade. Mas, enfim, entrei, me apaixonei na faculdade, fiz meus estágios. Em seguida, me formei, entrei num escritório de contabilidade como auxiliar. Fiquei lá por 9 anos, me tornei gerente do escritório. Passei lá
adquiri, na verdade, toda a minha experiência no mundo de empreendedorismo foi adquirido lá. E tive uma oportunidade com um amigo que tinha algumas empresas que faziam parte de um grupo, e ele me convidou, caramba, assim, vem trabalhar comigo, tomar conta das minhas empresas e abrir o seu negócio. Então, ali surgiu a oportunidade da Ferconte ser criada e pedir demissão. Passei pelo processo de deixar de ser CLT para virar empreendedora. E ali surgiu, a princípio trabalhei como autônoma, depois de 3 anos surgiu a Ferconte. E aqui estamos há 12 anos. Parabéns. Nessa área. Mas a decisão de fazer a faculdade de contabilidade já foi do nada ou não, já tinha um... Não foi do nada. Assim, pela essa área de exatas, que eu sempre gostei, a princípio pensei em entrar para ser professora mesmo de matemática. E aí, com a maturidade, eu falei, não, acho que eu preciso de outra coisa. Eu quero, na verdade, a minha ideia é ajudar. A matemática eu teria até, como professora, eu poderia ajudar bastante, né? Esse ramo de lecionar também é muito interessante. Mas eu queria além. E aí a contabilidade surgiu. Minha mãe é formada em contabilidade, só que ela não executa. Por isso que eu perguntei. Ela não exerce, na verdade, a contabilidade, mas a gente sempre escutou isso em casa, né? E eu falei, vou conhecer esse mundo aí. E aí fiz para administração, fiz para contabilidade primeiro, a segunda opção seria administração, passei para contabilidade e aí me apaixonei já no primeiro período. Isso foi no Recife ou já foi no Rio de Janeiro? Então, conta pra gente, porque ela é do Recife. Ela é de lá? Não sabia, não. Legal. Carol é do Recife. Eu comecei lá, na verdade, né? Eu vim para cá no 3º ano, fiz meu pré-vestibular aqui, mas eu prestei faculdade para Recife. Passei lá, estudei 1 ano lá e depois pedi transferência de vez para o Rio de Janeiro e me formei aqui. Bem legal. Sou carioca de coração. Já fiquei feliz de ser igual a mim. Você falou aí, você é a primeira geração. E aqui acho que só tem a primeira geração, né? Só. Porque quando a gente vem contador aqui, a maioria, que já é muito antigo, eles são da segunda até terceira geração. É verdade. Então você vê aqui, ó, 12 anos de empresa, primeira geração. Isso aí é bacana. Por quê? Muito. Porque para quem está ouvindo a gente, principalmente o público mais jovem, eles vão perceber aqui com a gente, ainda bem que o Edilson está aqui, né? Edilson é Daqui a pouco ele comenta aqui já. Não, eles vão perceber que dá para você começar do Sim, zero. do zero. Dá para você começar. Não é só o cara que começa o escritório, que herdou do pai, que nasceu dentro do escritório, que consegue progredir. Isso aqui é bacana, eu fiquei feliz. E uma coisa que ela falou que eu achei bem interessante foi quando ela estava procurando uma área que ela ajudasse as pessoas, ajudasse, né? E normalmente quem vai escolher assim um curso não tem muito essa visão, né? Vai escolher o que dá mais emprego, o que dá mais dinheiro, né? Na teoria, né? Que as pessoas falam. Mas realmente buscar um curso pensando no melhor curso que você vai conseguir atingir mais pessoas e transformar a vida de outras pessoas. Acho que esse seu pensamento muito interessante. Na verdade, a dúvida surgiu entre lecionar, porque eu estaria ajudando também de uma outra forma, e a contabilidade, porque era uma coisa que eu escutava em casa, né? Então, assim, eu falo... na hora de decidir, eu falei, lecionar será legal, matemática é uma coisa boa, mas no ramo de contabilidade a gente consegue alcançar muito mais vidas, não só vida pessoa física como PJ, e acho que o alcance na hora de ajudar é maior do que se eu fosse só uma professora de matemática. Ah, legal, bem legal. E você falou uma coisa legal aí, que você tinha vontade de empreender, né? E com a contabilidade você conseguiria fazer as duas coisas, né? Ao mesmo tempo, né? Você conseguiria lecionar e empreender contabilmente. Aí, que hoje cheguei a isso, né? Mas no início eu queria mais para ser empresária. Sempre pensei, vou entrar no ramo, vou adquirir tudo que eu possa em relação à experiência no mundo contábil de trabalho, mas eu vou querer abrir a minha empresa. Entendi. Eu sabia que ia chegar um momento e isso ser realizado. Não sabia qual era o momento, mas era esse o meu objetivo, a minha meta era essa. Deixa eu te fazer uma pergunta, ó. Aqui no chat, o Rodrigo tá assistindo aqui, ó. Ele falou que... Rodrigo Pinto. Ele falou que estudou contigo. Estudou contigo na Unipli. Estudou contigo? Isso, lá em Niterói. Sabe que é engraçado? Rodrigo... Olha como o mundo é pequeno. O Rodrigo me chamou a atenção porque o Rodrigo é meu primo.
Caramba, Sério? que legal. A gente estudou na mesma sala. O Rodrigo é casado com, na verdade, casado com a minha prima, né? Um abraço aí, Rodrigo, tá vendo? Valeu, Rodrigo. Companheiro. Que maneiro, hein? Que maneiro, hein? Muito legal. Então, daqui da mesa, acho que quem ainda eu não te conhecia pessoalmente, não conheço muito dessa história. E eu queria saber assim, o que você faz também além de ser empresário? Você faz algo extra ou só Então, empreendedorismo? recentemente eu recebi um convite de um colega da nossa área, do Cérvulo, para lecionar. E hoje a gente está se preparando, é a minha primeira turma. E a gente eu estou me preparando, a aula será em junho. E aí estou entrando nesse ramo também de lecionar. Ah, bem legal, bem Para legal. MBA. Não deixou de fazer muito o bom. que você gostaria de fazer lá no chegou início. O lá. plano inicial acabou Verdade, chegando, né? verdade. No momento, né? No momento Divulga certo, aí o né? qual é a graduação, MBA, É no né? MBA da BSSP, em curso de Controladoria e Finanças. Na verdade, é no Brasil inteiro, né? Essa turma fechada, que é em Goiânia, mas a minha aula vai ser em junho. E já tem aberto aqui no Rio essa turma e tô só esperando ela formar para a gente dar início aqui no bem Rio legal. também. E quem quiser assim se inscrever na turma, como é que faz? Então, Deve ter alguém vendo e sei lá. manda um direct, mas também tem o canal do BSSP, que você entra em contato lá, preenche seus dados, aí vai ter um representante que vai entrar em contato para passar bem legal. todas as informações. Show. Então quem quiser e tá escutando, é só entrar em contato aí com ela. Carol, É isso aí. pra você qual é a maior habilidade que você tem que desenvolver, que você acha, para ter uma empresa de contabilidade hoje? Então, assim, eu passei por um processo lá no meu escritório, né, de transformação. Eu vim de um estudo, de um escritório tradicional e assim, eu abri meu escritório nesse formato e passou alguns anos e eu vi a necessidade da gente realmente mudar. Não dava mais para continuar daquele jeito, o mercado tinha alterado. E aí, dentro disso, dessa necessidade, essa visão, eu comecei a perceber o quão a gente precisa de treinamento pessoal para isso ser realizado. Não adianta eu ter a ideia, que a princípio começou pela minha necessidade, não, tem alguma coisa que eu preciso mexer, alterar, que não está funcionando. E aí eu precisava trazer a equipe junto. Não adiantava só a minha ideia e a equipe não vir. Para isso, a gente precisa treiná-las. E essa mudança, ela começou em você, né? começou em mim. Na Em verdade, você. eu vi o avanço, né, no mercado e fora o avanço dos clientes. Eu olhava, a gente prestava um serviço que eu falava, gente, eu não posso parar aqui. Não adianta só entregar até aqui. Quando a gente ia ter aquele tete a tete com o cliente, né, que é ali que a gente conhece realmente as dores, a gente não está lá internamente, né? Então, mas como eu tenho esse costume de fazer essa reunião com o cliente e estar realmente presente na vida deles. E ali eu falava, gente, eu preciso de mais, não dá para eu ficar só com isso aqui, só entregando isso. E aí foi um incômodo que gerou e eu falei, não, é agora ou é Isso gerou agora. uma dor em você e Gerou. essa dor gerou uma mudança, né, primeiro no seu comportamento, né, porque você percebeu que enquanto empresária contábil, né, você precisava entregar mais do que você vinha entregando, porque você tinha ali, os seus clientes tinham necessidades e que você não estava conseguindo supri-las, né? Porque na verdade, não é, você consegue enxergar, mas a equipe precisa ver e comprar essa ideia. Não adianta nada você colocar isso em mente, sonhar, mas precisa sonhar sim e realizar principalmente. E aí, para isso, eu tinha que trazer a equipe junto para poder esse processo realmente acontecer. Foi mais ou menos... Aí você viu aqui que a gente está com a presença ilustre aqui na audiência, presidente. Isso aí. Presidente Samir, seja muito bem-vindo! Ah, que prazer, Presidente tá aqui, bem-vindo. ó, tá elogiando a Carol, falando que é uma Excelente profissional. excelente profissional e elogiando o nosso programa. A gente Obrigado, está sempre presidente. junto nos finais de semana online, mostrando que está entregando imposto de renda. Fica um curtindo a foto do outro, né? Todo mundo na mesma Você batalha. está aí também? Eu estou também. Entregando declaração. Então, e aí, você falou agora uma coisa bacana. Como é que você faz com a declaração do imposto de renda lá no teu escritório? Então, a gente tem um processo lá, eu tenho uma pessoa que me ajuda, mas a princípio as maiores declarações ainda sou eu que faço. O cliente ainda necessita disso, essa confiança, na verdade. Aí a gente dá as mais simples para nossos colaboradores e eu ainda fico com as mais
É o que Mais acontece com o presidente, né? O cabeludas. presidente falou que as capciosas ficam com Não, ele. ele disse pra mim que ele faz todas. É. Faz todas. Pela foto que ele colocou desse tamanho assim, Eu vi, eu falei, eu não tô naquele nível Deve de fazer processo todas, na minha né? mesa, não. pô, muita. Eu até agradecer ele, que eu tive que sair no finalzinho da plenária ali pra Pra poder estar participar. aqui É, com a não. gente. E aí, Carol? Plenária Pois é, de que 2 que honra a minha. 2 às 7. 2 às 7, 5 horas de De plenária. plenário. E, Carol, eu queria te perguntar, assim, essa mudança que você fez, você conscientizou lá os teus colaboradores, foi muito difícil isso? Chegou o ponto, eu acho que é. Na verdade, é fácil falar assim, eu quero mudar. Isso foi tranquilo. Eu decidi, eu olhei e vi a necessidade. Agora, fazer acontecer não é simples. Não, eu falo, decidir é simples, fazer acontecer não é tão simples assim, não tão fácil. Mas a gente precisa querer e colocar em prática o nosso objetivo, nossa meta, e assim eu fiz. Eu contei com colaboradores, contei com parceiros que fizeram a diferença. A gente está nesse processo há uns 2 anos mais cerrado, mas já vinha acontecendo isso de uns 4, 5 anos para cá, mas tem 2 anos que eu falei assim, não tem mais volta. E eu senti dificuldade em relação a equipe, né? a equipe, porque foram muitos anos trabalhando de um formato e de repente você decide internamente e fala como eu vou passar isso para a equipe, né? Como eu vou fazer eles comprarem a mesma ideia. A mesma ideia da minha. E aí é um processo. Mas o que você mudou? Consideravelmente. O que você fazia que você falou assim, não, agora eu tenho que mudar. E o que você mudou que tenha sido a maior dificuldade? Então, assim, começou por processo mesmo. A gente ia entregando na medida que quem gritasse primeiro, né? Vencimento, tá chegando? Isso, entrega. venceu, entrega, o vencimento não deu para cumprir, faz e retifica. A gente tinha um problema realmente de recebimento de documentos de clientes. E aí eu tenho empresas do Simples, que aí a gente fica nesse problema para a gente encerrar o balanço, encerrar as informações corretas, conseguir chegar com o cliente e falar assim, seus números reais são esses, não são Isso esses que foram feitos. E aí, nesse processo, a gente criou realmente todos esses processos internamente. Estamos criando, né? Na verdade, o processo eu acho que nunca acaba. Eu achava que eu tinha, ali, a primeira meta, 6 meses, 1 ano, vou acabar. Eu cheguei que não existe meta para processo. Todo dia eu entro em algum processo e altero alguma coisa, algum site que entrou, alguma dica em relação ao próprio colaborador, né? Foi tão assim drástico no escritório que eu mudei minha equipe inteira. Caramba. 100% da minha equipe Foi substituída. É Então, porque- assim, isso dói, né? Isso precisa, você trabalha muito, aí Sim. para você fazer uma troca de uma equipe, você tem que estar lá no operacional. Certeza. Até estar confiante que a pessoa que está assumindo vai trabalhar conforme o seu novo processo. Porque já é difícil a gente se mudar, né? A gente tem uma ideia para fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente não acreditava. E para transformar isso nos outros, Tem que vender. Tem que Né? vender. Tem que Eles têm que vender comprar bem. ideia. Tem Porque que senão- literalmente comprar ideia. Eu costumo falar assim, gente, se vocês não comprarem a minha ideia, isso aqui não vai ser realizado. Não adianta vai. eu querer a gente fazer reunião de alinhamento, a gente colocar num quadro, fazer rastrear todo o processo e vocês não executarem. Então, eu dependo dele, né? Na verdade, a ideia... A gente entrega as ferramentas, disponibiliza para eles a ferramenta para o processo acontecer, monta o processo junto com eles, mas a realização do dia a dia é da equipe. é da equipe, né? Então, isso precisa estar bem alinhadinho. Eu falo, pessoas, processos e ferramentas. Isso é um tripé. Mas engraçado, né? Quando você fala disso, eu acho que todo escritório que ele tem, quando começa a fazer a transição, né? Quando você começa o escritório, você faz tudo. Né? Você é o dono, você tem que fazer tudo. Você tem Principalmente quem está começando, todos você os é setores. operacional, você é vendas, você é tudo. Você joga nas ondas. Literalmente. E aí, quando você vai começando a adquirir mais clientes, e aí que você precisa montar uma equipe, e essa primeira equipe que você monta, eu noto que a maioria dos escritórios tem esse problema, que é quando você tem que sair da operação. Pô, eu não sou mais operacional, agora eu passo a ser estratégico. Sim. E aí eu tenho que montar um operacional. E aí o escritório passa a apagar incêndio.
que é exatamente o que você falou. Exatamente. Não consegue fechar, aí manda um imposto pro cliente em cima do laço. E aí você precisa... Aí você vai crescendo, só que você não vai crescendo, você vai inchando, né? Você vai inchando. E aí você começa... Aí quando você nota isso, quando você começa a perder cliente, você perdeu um cliente, perdeu dois, aí você vai... Pô, perdi esse cliente por quê? Aí você começa a analisar o porquê. Aí o cara começa... Onde está escapando aqui? Pô, eu te pedi um balancete, você não mandou. Eu te pedi... O meu imposto chegou atrasado, eu tive que pagar multa. A minha declaração, precisei de certidão, fui vendo conta corrente, eu tô devendo lá 2 declarações que você deixou de entregar. E aí você... Opa, eu preciso... Sim. Então, essas dores que vinham acontecendo... A gente não tinha com tanta frequência, mas eu sou crítica criteriosa em relação a isso. Chegar isso na minha mesa uma vez, para mim, é uma dor. Fala, gente, não dá pra gente, o cliente avisar que tem uma dívida na pesquisa de situação fiscal. E aí já gerou um processo para mim. Eu já entro no meu mapeamento de processo, já chamo o meu fiscal, isso aqui vai passar a ser seu. Por isso que eu falo, todo dia eu entro para mexer em alguma coisa. É uma ideia nova até do cliente. Não, eu recebi isso, mas se eu tivesse assim, eu ia ficar muito mais feliz. Já é uma ideia. Eu já junto a equipe, vamos se reunir. A gente tem esse costume de se reunir toda sexta-feira, uma reunião de alinhamento rápido de 40 minutos, é justamente para aprimorar esses processos que já existem. Já existe. E aí, toda semana, praticamente, a gente está mexendo no processo. Entendi. A ideia realmente é beneficiar o meu cliente, né? Eu trabalho em função de gerar valor para eles. Então, se eles trouxerem uma ideia, eu já analiso e vejo se é viável a gente realizar e executa e coloca dentro do nosso processo. Não sei se vocês concordam comigo disso que tu tá falando aí, quando o escritório começa a crescer e você precisar contratar alguém, né? Eu acho que o problema muito grande disso é que as pessoas não confiam nas outras, vamos dizer assim, né? Eu sou o cara que fazia tudo. Será que se eu botar na mão daquele cara que eu contratei, ele vai fazer igual? E aí, mesmo tendo ele lá, eu continuo tudo na minha mão. Sim. E aí as coisas vão acontecendo e dá esse problema todo. E aí, quando ela consegue jogar as obrigações dela para outra e realmente confiar e ela ficar mais gerindo ali, acho que a coisa começa a funcionar bem, né? Não sei se vocês pensam assim também. Nesse processo de transformação, eu escutei muito isso de funcionária. A gente mapear um processo, determinar certas tarefas para serem realizadas, e aí eu ia lá, pelo costume, interferia em algum processo desse. Aí o funcionário que já tinha entendido a ideia falava assim, mas por que você entrou em ação nesse momento? Não você tem que ficar fora e quem tem que realizar sou eu. Aí você volta 2 passos, caramba, peraí. Legal. Isso é legal. Aí você vê que realmente eles compraram a ideia, até quando você peca, né, que aí você, entrei. Acontece até hoje, às vezes eu tô assim, o cliente vai e responde, aí minhas funcionárias falam assim, mas sai dali, não precisa responder, espera 5 minutos que eu já estou terminando, quem vai responder sou eu. Aí eu, voltei, já não participo. No momento que a equipe tá te ajudando a você, né, a entrar de repente nesse modo aí que é o modo gestora, né? Porque você veio, né, de uma escola em que você era operacional e aí você decide abrir o seu escritório de contabilidade e aí você faz tudo no início e aí você vai para um outro momento da sua carreira que é ter a sua equipe e aí você acaba replicando aquilo que você viveu lá na sua equipe. E você entra num momento de consciência aí dos seus clientes e você vê que você precisa mudar. Aí você se convence de que você precisa mudar todo o time, né? Porque depois de tantos anos trabalhando da mesma forma, você já não consegue mais convencer essa galera a trabalhar desse novo jeito que você decidiu trabalhar. E aí você passa por uma outra etapa, que é a etapa da educação do cliente, que eu acho muito legal também. Queria que você compartilhasse com a gente esse momento. Conversou um pouquinho exatamente. A Gisele sabe tudo, ó. O brief antes aqui é grande, né? A gente vai ter um papo muito legal sobre isso. Eu queria que ela dividisse com o pessoal. Pessoas, né? A gente lidar com pessoas o tempo inteiro, a gente está aí. É um processo que, eu falo, na pirâmide, as pessoas é o processo principal ali. Porque a gente tem a equipe, a gente tem um cliente. Porque fazer o cliente entender que talvez uma tarefa que ele não tinha... Eu falo num simples... A gente está até conversando aqui antes, né? Numa classificação de contas de despesa. A gente tinha a mania de absorver... Não, isso aqui eu acho que é isso.
não é nossa obrigação achar, né? O cliente tem que entregar essa informação para você. Então, quando você não passar isso para o cliente, ó, a partir de agora, você vai entregar essa informação para mim. Você vai dizer se é A, X, Y e Z, aquela classificação. Mas fazer eles entenderem que não está trabalhando para gente, que realmente é papel deles, né? Entregar isso é complicado. Mas o que eu fiz, usei como estratégia, eu mostrava para eles o benefício que eles iam ter de passar aquela informação para o escritório. Primeiro que era obrigação deles e eu recebendo essa informação certa, o que eu poderia gerar para eles de valor. E aí foi realmente trabalho de formiguinha. A gente ia fazendo um processo, montava, realizava, eles entregavam a informação, a gente entregava o que a gente realmente queria e eu mostrava assim, num papel, num balancete, num controle de fluxo de caixa. Ó, isso aqui agora sim é o teu real. E nessa percepção eles falaram, gente, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não ouvi a Carol antes, né? Porque mesmo no modelo antigo, eram documentações que você solicitava, eram as coisas que você pedia para ele no dia a dia, que muitas das vezes ele, por ser um cliente, né, entre aspas, mal educado, ele acabava não te entregando. Mas aí essa conversa, esse chegar mais estar mais próximo, né, fez com que esse cliente enxergasse o valor do trabalho que você poderia entregar para ele, né? E isso que eu achei muito legal. É exatamente isso. E é dolorido também, né? Tem cliente que é mais relutante, já não aceita, já acha que a gente realmente está querendo repassar o trabalho. Mas aí você vai, trabalha de formiguinha, conversando, explicando, demonstrando isso. Como um valor e os benefícios. E aí, hoje, no início da mudança, eu tive cliente que falou assim, eu não acesso uma plataforma de protocolo de documento. A gente criava um e-mail, mandava a guia, ficava no spam, e a guia não sei, sumia, não recebeu. A gente faz hoje uma entrega através de uma plataforma digital. E aí o cliente fala assim, mas eu não recebi, eu não vi esse e-mail. Aí eu mostro para ele, não, você viu, você abriu. Tem data, hora, IP, tem tudo. Rastreamento. Eu nem tenho mais isso no escritório, porque ele já entendeu que eu controlo aquela situação de uma forma muito mais automática. Então, se chegar um e-mail da ferramenta que eu estou usando para entregar, eles vão abrir e vão dizer assim, isso aqui é algo para eu pagar, eu preciso ter o cuidado, porque a Carol vai ter até a data, a hora que eu recebi. Então, isso com o tempo ficou um processo muito mais natural e simples. É legal. O que no início era, meu Deus, mais um e-mail que eu vou receber, que é isso que eu estou... recebendo, vou ter que entrar numa plataforma, vou ter que entrar num site com a senha para pegar. Na plataforma só fica as coisas dele ali da empresa. No e-mail, hoje em dia, a gente recebe, sei lá, um monte de e-mail aí de se cobrança. Perde mesmo. Se perde, né? E uma coisa assim interessante, né? E eu acho que o contador, né, que quer ser empresário, ele tem que pensar muito nisso, é que ele acha que na primeira conversa com o cliente dele, o cliente vai fazer tudo que você tá pedindo, ali entra lá, a documentação tem que mandar. A gente tem que entender que a grande maioria como você trabalha muito com empresa do Simples, os micro e pequenos empresários, né? Assim, a população brasileira, na verdade, não tem uma educação financeira boa. Então, quando a pessoa vira empresário, do nada ela não tem uma boa educação. Então, ela continua com aquela má educação, ela é uma boa empresária, sabe fazer o que ela faz ali, mas ela não sabe, né? Então, não adianta a gente simplesmente só falar, não, me manda a documentação no dia 5 e não cobrar e não educar mais ainda ele e achar que num mês, pronto, tô com a melhor empresa do mundo. E eu falo que segurar a mão do cliente e sair caminhando com ele, né? Ensinar ele a andar. Todos os dias. Eu falo para a equipe, na própria reunião de alinhamento no onboard do cliente, a gente já consegue ver o perfil do cliente que a gente vai tratar. E ali eu saio da reunião, já entro com a equipe e falo, gente, esse é o perfil do cliente que a gente está acabando de assumir. Porque isso faz toda a diferença. Sim. Chegar no colo, né, dos colaboradores, vamos dizer assim, um resumo do que ele vai ter que encarar. Se é aquele cliente que já tem um conhecimento, aquele cliente que você literalmente tem que pegar na mão e sair engateando com ele dia a dia, até ele estar do jeito que a gente montou o processo para ele estar. Carol, é um processo. Eu tenho uma dúvida aí. Quando você identificou lá no início, há 2 anos atrás, que a tua empresa tinha um problema cultural e que você tinha que mudar a cultura. E aí eu sempre digo, quando você vai mudar a cultura, você tem 2 formas. A forma, teoricamente, mudar a cultura é muito difícil. E aí você tem a forma teoricamente mais fácil, que é a ideia vir de cima e você mexer ali no meio,
que são os supervisores, os encarregados, os gerentes, que eles compram a tua ideia e eles disseminam para baixo. Mas eu vi aqui, pela tua história, que você fez a forma mais difícil. Você trocou todo mundo. Você trocou. Mudou a equipe. Mas eu passei por esse processo, Trocou né, o de time todo. análise. Até eu decidir que eu precisava trocar, não foi, entendeu? Eu primeiro tentei fazer com que eles comprassem. Eles precisavam trabalhar do jeito do que... Mas a gente tem que ter uma decisão. Nós, gestores, Sim, sim. né? A gente vai até onde o nosso limite. Já estava, vamos dizer assim, atrasando o meu processo de realização. Quem atrasou o processo não entrou... Eu brincava assim, quem vai entrar no barco? Quando eu lançava um projeto ou lançava qualquer processo, eu falava assim, e aí, vamos lá, quem vai entrar no barco agora? Quase levantar a mão para eu não. E aí até a maioria sempre estava levantando a mão, vamos embora, eu vou junto. Mas aí na execução daquilo, eu via deficiência. Eu falava, gente, eu preciso... E aí eu troquei esperei, dei aquela tranquilizada, eu troquei outro, aí teve uma situação que pediu demissão pela uma proposta que recebeu, aí eu aproveitei e fiz um outro processo, e ali ficou 100% dos colaboradores novos, já entraram no meu perfil atual, assim, de escritório. Você falou algumas coisas aí, você falou algumas coisas que eu me identifico. Por exemplo, você falou que processos e pessoas são as coisas mais importantes numa organização. Também acho. Mas eu colocava mais um P aí, eu coloco propósitos. Aqui a gente tem até uma camisa aqui da empresa que são os nossos 3 P's, que são processos, pessoas e propósitos. Acho que toda organização a gente tem um propósito, né? Senão a gente não tem sentido. E assim, o que eu noto também nas empresas de contabilidade é que você vai trabalhando e aí teu escritório vai crescendo. E aí eu queria saber quando foi que você virou a ficha. Porque tem uma hora que você precisa virar a ficha. Olha só, eu não sou mais operacional e nem tático. Agora eu sou estratégico. E aí você precisa montar uma equipe. Aí você precisa ter lá o teu tático, que são os gerentes supervisores, e tem que ter o operacional, que é os caras que tocam o negócio, né? Que fazem a bola girar. São os caras que rodam folha, rodam contabilidade. E aí você tem que ter em cima deles ali o teu tático, que é a supervisão, né? Os caras que fazem a interlocução entre você e o operacional. Então, assim, quando é que você virou essa chave aí? Quando é que você percebeu assim, não posso mais ser operacional, porque se eu for operacional, não tenho tempo para atender meu cliente, não tenho tempo para vender, eu não tenho tempo para ver meus números, não tenho tempo para gerir o meu negócio e não tenho tempo para fazer meu planejamento estratégico. Foi exatamente isso aí, você deu o resumo. Quando eu passei a não ter tempo disso tudo... Eu ainda estou nesse processo, já virei a chave, já avancei bastante, mas como eu falei, processo não adianta eu querer realizar 5 anos de uma contabilidade tradicional em 6 meses. Esquece. Essa era a minha ideia lá no início. Falei, em 6 meses a gente vai estar com isso, aquilo, aí de 6 meses já passou para um ano. E um ano a gente já está em 2 anos assim, e hoje a gente está com praticamente nossos processos todos montados. Faltam só, dentro da LGPD, a gente está só ajustando em relação a onde vai ter aquilo ali por segurança. A gente está montando com o nosso pessoal, que são os parceiros que chegam igual eu falo que Papai do Céu te dá alguns presentes, né? Eu tive esse parceiro tecnológico que fez uma diferença. Foi exatamente quando ele entrou que ele falou assim... Às vezes a gente já tinha avançado no processo, por causa de 1 ou 2 clientes, a gente... voltava para aquele cliente. Aí eu trabalhava com a minha equipe já engajada num processo super avançado, e aí vinha uma situação exclusiva, específica, e retardava a minha equipe. Eu falei, gente, não dá. Ou eu faço, ou eu faço. Não tem mais voltar atrás. E aí, nesse momento de chave, foi quando exatamente isso. Eu já não tinha tempo, eu já estava sobrecarregada. E eu falei, não é essa qualidade de vida que eu quero ter, nem para mim, nem para colaborador, nem família, né? Aí já envolve família. Eu falei, não, chega. E dentro, em seguida veio logo uma pandemia, que eu falei assim, a gente já avançou até agora é avançar a nível hard. Minha pandemia foi literalmente... trabalhando pra caramba em cima desses processos, junto com esse parceiro de tecnologia que a gente absorveu e contratou lá no escritório. E aí, depois disso, acabou. Nunca mais voltamos àquele... Eu até falo assim, porque ainda tem muitos escritórios tradicionais. Eu tenho amigos com escritórios tradicionais. Não é que não funcione.
Cada um tem o seu estilo de clientes. Eu virei essa chave e não quero mais voltar. Hoje a gente consegue pensar em escalar crescimento, porque um processo foi criado de uma forma automática, a gente consegue alcançar muito mais números do que antigamente trabalhando na forma tradicional. Falei, então eu não almejo mais voltar. Mas tem escritórios tradicionais que ainda oferecem o trabalho, que faz o trabalho deles, tem cliente que quer isso. E aí o que eu falo, cliente que quer isso tem que ir em prol. Lá no escritório a gente literalmente... Virou a chave. Isso. Não Bom, Carol, eu tem queria mais... abrir um parêntese aqui para poder ler um comentário aqui do Edu, Meu do filho... seu Dudu. Ai, gente... Ele escreve assim, boa mãe, parabéns. E o Pedro Henrique, que é amigo dele, ainda escreve assim, oi tio, eu sou amigo do Edu, é o Pedro. Ai, que lindo. Pronto. Estou te acompanhando. Ele falou que tá assistindo com o papai. Bem, ela leu os comentários Beijo, bonitinhos, filho. né? Eu li os comentários, mas vamos dizer assim, né? O Deolindo botou aqui, ó. Ah, esse é a figura que fez grande... Botou. Olha a muda aí, gente. Beijo, Carol. É exatamente isso aí. Ele entrou no escritório para, como eu falei, são parceiros, são bênçãos realmente de Deus que te coloca no... Deus coloca no teu caminho e você fala assim, a gente tem os nossos arranca-rabos, de vez em quando a gente cobra aqui, cobra acolá e vice-versa, mas ele foi tudo, assim. Eu acho que ele tá na comissão jovem com você no CRC. Não, ele tá na comissão de tecnologia. Tecnologia. Deolindo é Isso, top, o cara é brabo. Comissão de E tecnologia. ele entrou, ele montou uma empresa que é voltada para escritório de contabilidade. Quando ele veio, eu já conheço ele antes disso. E eu acho ele extremamente tecnológico, eu sou fã. Quando ele levantou a hipótese, eu tô pensando nisso, eu falei, eu sou a primeira da fila. E eu fiquei realmente esperando, cadê a empresa que não vem, cadê a empresa que não vem? Eu cobrava, e ele, não, peraí, a gente tá finalizando, você tá finalizando. Quando ele abriu, eu fui realmente uma das primeiras clientes. Ah, maneiro. Pô, mas você tinha que ter feito a propaganda antes, né? Mas eu falei, são parceiros de vida. Eu não sabia se eu podia falar o nome ou não. Você pode falar o que quiser. Pode falar o que Então, você quiser. tá bom. Então, eu mudo a ponto você, gente. Pô, sensacional. tem que fazer a propaganda do cara, pô, né? Se o cara, assim, a história é justamente essa, é dar dica, né? Pô, se tem um cara que mudou a tua vida lá tecnologicamente, ele tá aqui, pô, tá assistindo, tá te assistindo, pô, faz a propaganda dele. Beijo, companheiro. Ó, Deolindo, olha o desconto, hein, Deolindo? Olha o desconto agora na próxima etapa do Pra processo. quem for da rádio aqui, o desconto. 100% de desconto. Eu quero desconto, hein, Deolindo? Você viu aí? A gente estava na reunião do CRC semana passada, né? E eu tava vendendo, eu tava assim, ó, estou vendendo você aqui, tá? Ele, isso aí. Onde eu chego, eu falo dele. O Edilson também vende o Deolindo pra caramba. Vende. Ele é sensacional. Tecnologia é com ele. Às vezes eu falo assim, calma, peraí, o HD precisa processar essa ideia, mas tudo que ele sugere, vamos embora, a gente vai realizar. Ah, maneiro. Aqui, ó, até a tua mãe tá aqui, ó. Ah, Rosiane, ó, tá dizendo, eu sou a mãe da Carol, estou muito orgulhosa de toda a sua conquista e sua dedicação com seus clientes, tá vendo? Beijo, mãe. Essa aí, ela é formada, mas não exerce. Eu já falei pra ela que ela tem que ir pra lá pro escritório. Eu falei pra Carol, traz tua mãe, Carol. Já tô cantando ela já, vamos lá. Aí, ó, cantada ao vivo da sua filha, hein? Quero ver agora a senhora não ir lá pro escritório ajudar ela, hein? O Edu também fala que, mãe, tô com muito orgulho de você. Muito Oh. Ele fala assim, ó, acho que é o mais pesado pra gente que é mãe, né? Ai, mãe, você vai mesmo virar à noite? Aí é isso que eu não quero mais escutar, entendeu? Eu falo, eu preciso colocar um processo pra rodar, né? Uma empresa que eu não preciso estar rodando na noite, eu não preciso não dormir. A gente tem que ter casa, a gente tem que ter vida. E existe a possibilidade disso acontecer. Foi essa a ideia. Eu falei, gente, eu preciso... E fora, além desse processo de hora para acabar, hora para iniciar, o que vai trazer mesmo de benefícios para o meu cliente. Esse é o meu foco inicial, assim. Eu precisava sempre... Eu ainda, mesmo já passando pelo processo, eu ainda penso, o que eu posso melhorar em prol dos meus clientes? O tempo inteiro eu fico estudando o que eu posso trazer de ferramenta. Às vezes eu falo assim, meu Deus, mas é uma ferramenta operacional dele, né? Específico da atividade dele, que não tem nada a ver com a minha, mas é isso aí. Eu vou estudar aquela ferramenta para levar para o meu cliente, mesmo que não seja do meu operacional, porque a solução para ele o sucesso dele é o meu sucesso, né? E essa é a minha meta, assim. Pô, muito Fairconte legal. tem essa meta. Então, assim. é engraçado que, assim, eu quando
identifiquei na minha empresa essa necessidade de gestão, né? Que eu tinha que sair do papel de operacional e tático e virar estratégico. Então, na hora, eu identifiquei a necessidade, eu falei assim, pô, eu tenho que sair da minha arrogância de achar que o contador, ele pode fazer tudo, né? Que na faculdade, quando a gente tinha lá os caras do curso de administração, a gente ficava naquela... Não, o contador pode administrar. Essa era a conversa da faculdade, né? Rolava essa rixa. Sempre foi. Então, assim, eu já tinha estudado Direito e eu falei, pô, eu tenho que sair da minha arrogância e tenho que começar a estudar administração. Porque a administração ela te dá conceitos e disciplinas que, porra, pra dentro do teu negócio, pra gerir um negócio, é maravilhoso. É sensacional. Assim, de verdade. Por exemplo, você falou algumas coisas aqui que eu lembrei de administração. Por exemplo, você falou lá que você precisa melhorar os processos, e aí você tem lá no curso de administração. E qualquer pós em administração você vai ter lá, ou gestão de negócio, que é a gestão de processos. Gestão de processos, porra, tem um grupo, depois eu vou te mandar, porra, sensacional. Show. Então, assim, aí você falou do cliente, que você foca no teu cliente. Aí, se você estudar administração, basicamente, você vai entender lá o que é uma cadeia de valor para o cliente, que aí você consegue montar a tua cadeia de valor. Que é o quê? Mapear a jornada do teu cliente desde a hora que ele toca ali, da hora que ele te faz o primeiro contato. Então, você mapeou ali, fez uma cadeia de valor. Isso é importante para gestão, eu acho. Quer ver outra coisa que você falou? Que aqui eu falo muito na minha empresa. Você falou sobre a passividade do colaborador em relação ao cliente. Eu trabalho muito isso aqui. A gente não pode ter passividade. Uma coisa... porque às vezes o cara tem aquela velha... não, que eu não posso dizer não pro meu cliente. Claro que você pode dizer não. Você pode dizer não, principalmente quando são coisas que são... Vou dar um exemplo prático. O cliente... Isso não acontece em escritório de contabilidade nenhum. Duvido que aconteça. Duvido. Que ele vai mandar agora, hein, gente? Esse exemplo tu tirou lá dos Estados Unidos, né? Não, aqui no Brasil ele vai mandar lá na Índia. O cliente liga para você, aí fala assim, cara... O meu gerente, ele tá pedindo para você assinar esse faturamento aqui, que é totalmente diferente do faturamento fiscal dele. Sim. Então, aí o funcionário fica assim, cara, você não vai assinar isso. Isso é fraude. E aí, como é que você fala? Pô, mas como é que eu vou dizer não? Ué, como é que você diz não? Dá aqui o telefone que eu vou te mostrar como é que você diz não. Porque eu acho que até para dizer não, você tem que ter uma forma... Sim. Aí, o que você faz? Liga pro cliente, cara, tudo bem? Olha só, deixa eu te falar. Você pediu aqui um faturamento, só para esclarecer, o gerente, ele não tá nem aí para você nem para mim. Ele quer bater a meta dele lá de crédito. Então, ele não tá nem aí para você e nem para mim. Então, assim, se a gente assinar esse documento aqui, você tá assinando junto comigo. Isso aqui é uma fraude. Então, o que vai acontecer? Eu vou prejudicar você e vou prejudicar a mim, porque eu vou perder o meu registro profissional. Não vou poder mais trabalhar. E vou prejudicar você, que nós dois, além de eu responder o processo ético e disciplinar, eu vou responder um processo criminal. E você também. E tudo isso por quê? Por conta que o gerente disse que tinha que ser. Porque o gerente falou que é só isso aqui. Não, ele falou que vai botar na gaveta, só vai pegar e nem vai... Então, assim, aí o cara fala assim pra você, pô, cara, obrigado, verdade, você tem razão, eu não sabia disso, obrigado. Eu não tinha pensado nele. O cara fica feliz. Agora, e é aí que você mede o bom cliente, o cliente que presta pro teu negócio e o cliente que não presta. Porque tem cliente que eu não quero. A gente estava falando sobre isso bem antes da gente começar aqui, de demitir alguns clientes. Tu mede aí, ó. Não, mas não precisa demitir, você aperta. Isso. Quando você fala isso pra ele, se o cara for mau caráter, ele tá, por exemplo, pedindo pra você assinar uma fraude pra ele contrair um empréstimo que ele não vai pagar, o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro contador naturalmente. Pô, esse cara aqui é honesto, esse cara aqui trabalha direito, ele não vai... Agora, se é um cara honesto, ele vai falar, pô, Rafael, realmente, ele vai entender. Você tem razão, tá maluco. Não sabia disso. Eu não sabia. É igual o decore. Se você observar, no CRC hoje, eu sempre falo, Câmara de Fiscalização, 70% dos processos de fiscalização são decore, sem documentação. Por quê? Porque o cara tem a atitude passiva com o cliente. Ele não quer dizer não, pô, cara, me dá um decore. Pô, beleza, mas você tem documentação que comprove? Não. Pô, mas eu tenho que levar esse decore é só para imobiliária, eu pego o manual do decore e mostro pro cliente. Nenhum me pede mais. Eu nunca fiz na minha vida. Não, cara, mas tem Quero muito. Fazer. Já me pediram, já. Muito. E aí, como você não atende mais o cliente na linha de frente, não é você que faz o atendimento ali. Quando o cara pede, ele pede para o teu operacional lá. Não vai pedir para você. E aí você precisa fazer esse trabalho de quê? Cara, aqui pro cliente ele tem que ter tudo. O cliente é a razão do teu negócio existir. Verdade. Ele tem que ter tudo.
mas dentro de uma da legalidade. É isso aí. Não é, assim, você não vai prejudicar a tua carreira, o teu negócio, porque o teu negócio não é só você. Você tem um monte de famílias que dependem daquilo. É isso aí. E aí você vai prejudicar tudo isso, sem contar a tua imagem, por conta de um cliente que pediu para ser um decore para ele, um faturamento. Não. É verdade. Não é? Então, assim... Até para você falar não, assim, falar não é saudável, né? Isso é só você se colocar e demonstrar mesmo, explicar para ele o porquê. Por que não pode? É, né? o problema que existia, assim, não, às vezes não sabe a justificativa. Eu até falo para a equipe, se você achar estranho uma solicitação, a gente conversa, porque nem tudo, né, eles sabem. Vai atrás do porquê daquilo, da onde vem, e a gente senta e se você não conseguir, mas normalmente eu dou essa liberdade para justamente sair dessa operacional. Às vezes eu até quero, né, porque eu falo, não, pega aqui que eu vou explicar mais fácil. Mas aí eu falo, não, vai você e explica tudo isso dessa forma, até para dar autonomia para o colaborador. E explicar, o cliente entende. Eu tô nesse processo de transformação, o cliente relutava muito sobre as mudanças. E aí era um processo que eu expliquei muito, né? Tudo que a gente estava vivendo, o porquê da nova ferramenta, o porquê da nova forma de enviar, de protocolar documento, o porquê que está agora na nuvem. Todo o tempo a gente explicava. Aí o primeiro momento ela, não quero isso. Ah, não, mas assim não, de outra forma era melhor. Hoje fala assim, eu recebo isso. Meu Deus, como eu recebia nesse formato antigo. Eu não vivo mais sem esse tipo de informação. Agora eu realmente vejo o meu número real. Não são todos, né? A gente vai num trabalho de formiguinha, mas hoje a gente consegue trazer... A gente está hoje com os clientes muito mais dentro da realidade, tanto de números como do trabalho, e eles estão aceitando um formato que a gente adquiriu e criou para o escritório. Tá bem legal. Bem legal. Exatamente, ó, o que ela falou. Trabalho de formiguinha, é o que eu falo. Porque quando você chega a um determinado número de clientes, se você quer mudar algum processo e que o cliente já está acostumado com aquilo... Eu vou dar um exemplo aqui simples. Quando você fala que usa uma plataforma lá. Então, por exemplo, vamos supor que seja a Domínio. E aí a Domínio ou qualquer outro sistema contábil tem essa função que o cara, ao invés de preencher... Como é que o cara quer mandar admissão para você? Ele quer pegar a documentação, botar no e-mail, preencher e toma aí. Só que no sistema ele pode ir lá fazer a admissão e você só confirmar e validar. Isso. E aí quando você fala isso para ele, no primeiro momento, o cara que já está acostumado há 10 anos ali na tua empresa, ele fala assim, não, você quer que eu trabalhe para você, mas eu te pago para você fazer. Pô, mas você já está fazendo, cara. Você está digitando essa porcaria numa ficha e tá mandando junto com o documento para mim. A diferença é que você vai abrir o sistema e vai digitar lá dentro. E aí você vai falar assim... Aí o teu time fala assim, porra, mas tem uns caras que não vai rodar. Beleza, mas o que você faz? Então você vai assim, ó, daqui pra frente, todas as empresas novas que entrarem já entram nesse formato. Sim. E os que já tem, a gente vai aos poucos, trabalho de formiguinha, né? Sim. Porque os caras vão ser resistentes. Você tá acostumado, eu tô acostumado a chegar aqui e sentar aqui no meio, todo dia, 10 anos. Aí você fala que tem que sentar lá, ou tem que sentar... Então assim... Tem que ser o trabalho de formiguinha para os caras que já existem. Com certeza. Perdão, te cortei. Que não, eu até comentar sobre isso, sobre a dificuldade da transformação, né? Isso já é normal do ser humano. Tudo que a gente vai mudar em algo da nossa rotina, nosso cérebro fala, não faz, porque isso é muito trabalhoso, vai gerar muita energia. Isso também isso leva também para dentro do escritório, como o Rafa acabou de falar. O cara já está 10 anos com você num processo, lá num sistema qualquer. Do nada você vai chegar para ele e vai falar, vou mudar para outro, você tem que aprender a usar tudo de novo. Com certeza ele vai falar, não quero, isso é ruim para mim, não vai ser legal e tal. E aí vem o trabalho de formiguinha, realmente de pouquinho em pouquinho, todo mês ali você vai injetando alguma coisinha nele ali que futuramente ele vai ter costume daquilo e vai usar normal, vai até esquecer que não usava antigamente. Mas os novos... Tem que entrar... Não, os novos já entram. Os novos é mais fácil, né, cara? Tem que eu acho mais digital. fácil. Você apresenta a tua empresa para os novos, você tem que demonstrar quais são as ferramentas, qual é a forma de recebimento da... Por isso que é bom fazer a criação do processo, né? Porque aí, se você não tiver esse processo, como é que você vai executar ele com o novo? Você está ainda na ideia, então você tem que ter o processo montado. A gente está isso, inclusive, com Muda.vc, a gente está... Bem legal. Exatamente. Vou dar uma olhada lá também. Esse mapeamento de processo. Eu, com 2 anos de empresa, já estou para a minha terceira mudança radical, assim, né? Antes não tinha um sistema muito bom, aí vim com um sistema, e agora já implementei ele todo, agora estou mudando de novo o sistema. Então o cliente também vai querer bater um pouquinho, mas vai de boa. Eu acho que você vai morrer e a empresa não vai estar
do jeito que você quer. 100% rodando. Porque assim, eu acho que qualquer empresário, ele tem que ter inquietude. Sim. Se você se acomodar... Ele tem que estar inquieto. Cara, isso aqui, beleza. Não tá inquieto, não é empresário. Isso aí. Empresário, Pô, isso cheguei aí. aqui, mas beleza, e agora? O que eu vou fazer? E como é que Como eu posso melhorar? Exatamente, tem que ter inquietude. E que se você tiver inquietude, cara, você vai morrer e teu negócio não vai estar do jeito que você quer. Mas Verdade. assim, mas o mais importante, ele está em constante evolução. Evolução. Isso que é o legal, que você está todo dia evoluindo, mas um passo de cada vez. Como você disse, você não tem como virar a chave aqui e, porra, em 6 meses você mudar a tua empresa. Não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar. Você vai mudar no longo prazo. Mas para você mudar no longo prazo, você tem que fazer o quê? Começar a caminhar. Se ficar parado, você não vai chegar lá. Não vai chegar, é isso aí. É isso. Só muda se ela fizer igual fez com os colaboradores. Manda todo mundo embora. Não quero nem mais um Demite cliente todo- meu, ó. Demite todo Vocês mundo. que são no papel, ó, vão Aí pra não dá. casa, não quero, vou pegar só novo. Não. E até para fazer esse processo aí que você está falando, para você realizar no novo, cadê que você no processo? Você tem a ideia, como é que você vai realizar? Verdade. Né? Então, assim, às vezes na minha inquietude, né, que eu sou extremamente ansiosa para ver aquilo ser realizado, e nas minhas conversas com o Deolino em off, né, fora do grupo, assim, da Muda.você, ele falava, Carol, ele falava muito para mim, você não vai conseguir transformar 5 anos de Ferconte em 2 meses. Calma que isso vai acontecer. E realmente foi isso. É com a calma, mas com a insistência, né? Eu falo, o segredo da mudança é o foco não contra o velho, e sim na realização do novo. Sim. Então, Pô, bem você legal. focar naquilo e falar assim, se vai ter um prazo, óbvio que eu queria em 6 meses estar com o meu processo todo montado, minha empresa maravilhosa, desenhada Quem não toda. queria, né? Qualquer um, né? É do sonho. É isso aí. Mas é não desistir e persistir, que vai dar certo. É isso aí. Tá dando certo, né, Tá Carol? dando Você tá certo, colhendo graças a Deus. Vai dar mais frutos ainda. maravilhosos disso. Assim, você vê a mudança nos seus clientes, que é É uma coisa verdade. muito legal, né? Até o comportamento deles em relação. Gente, isso é incrível. Quando eu penso assim, olha, 3 anos atrás e vejo hoje o retorno que eu tenho deles, eu falo, meu Deus, acho que eu demorei para realizar isso, porque existe o medo, né? A gente fala, eu tenho uma equipe desse jeito, para isso acontecer, nossa, eu já tô no operacional, já tô sobrecarregada. Como é que eu vou entrar mais com isso aqui na equipe, já todo mundo enxuto e tal? Mas eu falei, não, acabou, o medo não vai me impedir mais de avançar. Vou jogar ele aqui do lado, vai continuar comigo, porque o medo é bom, é saudável para você só ir cauteloso, mas ele não pode ser impeditivo de você avançar. Não pode te parar, né? Não pode. Se você reparar, os novos funcionários é igual o cliente novo. O novo funcionário, ele já entra numa cultura nova. Então ele não viveu o antigo, ele não tem que transformar. Ele já chega naquela cultura. E assim, à medida que você vai crescendo, que você vai contratando novos colaboradores, eles já chegam na filosofia nova, né? No novo. Ele não viveu o que era. Então isso é bacana também. Aqui, ó, o Deolindo falou uma coisa que é verdade. O Deolindo falou que tem sempre aquele cliente que fala assim, pô, mas o fulaninho faz. Isso aí. Beleza, se ele faz fraude, faz vai com lá, ele. não tem problema nenhum. E assim, o que eu percebo, assim, a gente tem 20 anos aqui de empresa, então o que eu percebo é o seguinte, que quando você bate a porta pro cara que você tem medo em que sentido? Eu sempre digo, a nossa atividade é perigosa. Sim. Porque você não sabe o cara que está sentado do outro lado da mesa ali. Alguém te indicou, ele te achou e ele veio ali, você não sabe se ele é traficante, se ele está lavando dinheiro, se ele... Você não sabe, não conhece o cara. Não conhece. Então, assim, você tem que se resguardar. E aí, quando você percebe no dia a dia que o cara é esquisito, o que você tem que fazer? Você não tem que ter medo. Esse cliente aqui eu não tenho problema nenhum de abrir mão, porque esse cliente aqui pode... E o que acontece? Afundar teu negócio. Os né? clientes que vêm indicação desse cliente podre, são sempre todos podres. Isso. São todos podres. Verdade. Então, quando você pega esse cara, lima ele da tua vida, começa você a receber novos clientes, que são clientes que trabalham corretamente e que vão gerar clientes que trabalham corretamente. Porque o cliente podre, ele é só risco. Quer ver? Eu não sei se acontece com vocês. Isso também não acontece aqui, acontece na África. Adoro os exemplos da O cara chega aqui pra você e fala assim, ó, isso acontece muito, isso aí acontece em todos os escritórios. E ele fala assim pra você, cara, eu quero abrir uma empresa, mas como eu já tenho meu trabalho, eu vou abrir no nome do meu irmão. Só que o irmão dele não tá aqui.
E aí você, não, beleza. Aí você manda a documentação lá para ele, o irmão dele assina. Então, assim, quando a gente mapeou os processos e a gente fez os nossos processos de compliance, o que eu entendia? Cara, isso aqui é muito perigoso. Porque se esse cara tiver botão, esse irmão dele não existir, for um laranja. E aí aí esse cara que some, aí a polícia vem atrás de quem? De você, contador. Pô, cara, como é que você usou... se esse cara aqui tá morto, não existe, como é que ele te contratou? Então, qual o processo que a gente fez lá atrás? Que assim, isso eu não abro mão. O cara veio aqui, ele pode abrir a empresa no nome de quem ele quiser. Não tem problema nenhum, eu não vou falar nada. Só que quando a gente manda o contrato social para ele assinar, a gente manda uma procuração junto. Uma procuração do terceiro. Por exemplo, a Carol veio aqui abrir uma empresa. Então, como é que a gente faz? Quando manda o contrato social, vai uma procuração do terceiro, dando poderes para a Carol representar perante o nosso escritório para requerer abertura de empresa e assinar contrato de prestação de serviço contábil. Porque o dia que esse cara, se é um laranja, se é um morto, seja quem quer que seja, e der um problema, e a polícia te chama negativo. Quem me contratou foi a Carol, tá aqui a procuração. Ó, já boa dica. Gostei aí. Fica a dica, gente. Fica a dica. Fica a dica. Mas acontece. Eu peguei um cliente, né? Realmente aconteceu isso com ele. Ele estava com algum problema lá, não estava conseguindo fazer alguma coisa, a gente foi analisar e a gente descobriu que tinha uma empresa no nome dele em outro estado, tá ligado? E aí tinha familiares lá, ele achava que era alguém da família dele que abriu para ele, botou o nome dele na empresa, né? E a empresa acabou que não pagou os tributos nem nada, e ele que estava tendo problema e nem sabia disso daí. E realmente é uma parada louca, Gostei, já. Ó, tá vendo? Aí eu chego amanhã, abro o meu processo. É mais um processo aí. Mais uma mudança na abertura da empresa. Quer ver outra muito coisa? importante. Quer ver outra coisa que a gente aqui foca também no contrato de prestação de serviço? Assim, a gente, principalmente agora que eu estou na Câmara de Fiscalização, então eu digo que eu tenho um grande privilégio, Sim. que é aprender todos os dias com o erro dos outros. Porque a gente julga processo ético-disciplinar de um monte de profissional. Então a gente vê no dia a dia o que acontece na prática. E, assim, os riscos que a gente corre, sim, né? Inclusive as penalidades, né? Que a gente... São vários. Assim, é bizarro. Então, assim, o que a gente foca também? No contrato de prestação de serviço. Por quê? Porque o cliente, muitas das vezes, eu vejo lá que ele bota na conta do contador. O contador não me falou, o contador não me orientou, o contador recebia desse jeito aí. Então o que a gente faz? A gente coloca todas as orientações legais, elas estão lá no nosso contrato, em negrito. Que ele não pode usar a empresa para pagar a conta pessoal, que todas as operações que ele faz, ele precisa emitir nota fiscal. Então, tudo isso está no contrato de prestação de serviço, em negrito. E ele assinou. Porque, assim, nós somos terceirizados. Então, a gente não tem bola de cristal. Nem tem como entrar lá na empresa do cara, pegar o computador dele e levar para minha casa. Então, como é que a gente trabalha? Com a documentação que ele apresenta para a gente. Tem uma coisa legal que a Carol faz, né, lá no processo dela, porque a gente foi conversando e ela foi conversando comigo e ela pega o contrato, ela transforma esse contrato. Conta, Carol, para o pessoal como é que você faz. Diga aí, Carol. Então, eu faço mesmo uma reunião de alinhamento. E aí a gente faz uma apresentação com tudo isso que você levantou, né, de risco, a gente passa pelo... Foi até uma dica do Deolindo. Muda você. Muda, volta você, isso aí. Porque ali você deixa registrado. Eu fazia isso muito, mas verbalmente, naquela conversa com o cliente no tete-a-tete, e acabava a reunião. Quando eu fazia uma ata, ficava registrado. Quando eu não fazia ata, não tinha registro. Agora a gente apresenta aquilo ali, ali a gente fala de sonegação, tudo que é proibido, inclusive com valores, percentuais de multa. Bem legal. Dentro da situação dele, né? Quando ele vem, se é simples, lucro presumido, a gente põe o quadro, explica para ele o que ele precisa avaliar, serviços de outro estado. Toda a particularidade daquele cliente que eu estou recebendo. Aquele ramo de atividade, a gente faz primeiro, normalmente, ou uma reunião presencial ou um call. E aí, em seguida, eu preciso ter o onboard tem a reunião de alinhamento. Aí eu tenho essa inicial, que é todos os riscos, todas as obrigações dele, inclusive a minha. Eu sou obrigada, tá no contrato também isso, mas eu tenho ali, num formato mais descontraído, terminou a reunião, aquele trabalhinho, né, que eu falo uma apresentação, aí eu envio pro cliente, ó.
Se tem dúvida, não conseguiu falar comigo por algum motivo, não conseguiu falar com a empresa, consulta nossa reunião de alinhamento, porque é descontraído, então dá para você voltar lá e deixa eu ver o que eu preciso fazer, o que eu não posso fazer, tá ali registrado, fora as outras coisas que tá no contrato. Isso eu consigo, assim, deixar registrado todas aquelas informações de uma forma mais leve, porque contrato ninguém lê, né? A gente consegue se resguardar juridicamente, num processo que é importante. Mas a gente vai escutar do cliente, mas esse contrato eu não vi. E naquela reunião não tem como não ter visto. Além de eu apresentar, eu deixo num formato mais descontraído, mais registrado, e o cliente leva aquela apresentação para casa. É filmado assim? Como é que é? Não, é uma apresentação no PowerPoint mesmo. Tá. E ali eu tenho os tópicos de tudo, desde como o nosso contrato, e ali eu falo, seu honorário é isso, porque a gente tem são três contratos, 3 tipos de contrato, né? Tem o essencial, o plus e o prêmio. E aí o cliente fala assim, eu tô vendo um preço, mas eu quero o essencial, que é um erro nosso, né, do contador. Você contrata por uma coisa e você entrega a outra. Sim. E ali, na hora que eu faço esse alinhamento, você escolheu pelo essencial, é o plano básico. Então, os serviços que você vai ter são esses. Esses outros estão no contrato prêmio ou top, entendeu? Entendi. Então, aí eu deixo claro isso para o cliente. Até quando a gente acontece, agora mesmo na pandemia, eu fiz o fluxo, eu fiz um estudo financeiro para todos os meus clientes na gratuidade, mas eu apresentei para eles, é um tipo de serviço que a gente oferece, mas no momento de pandemia eu vou te oferecer isso de gratuito. Inclusive, esse retorno foi maravilhoso, que a minha redução de inadimplência e pedido de redução de honorário foi muito pouco. Eu tive uns casos mais específicos que a gente teve que realmente sentar com eles e dar aquela redução um pouco mais considerada, mas pelo fato do que eu sugeri, né, e me disponibilizei em fazer para eles, ao ponto de pegar a vida pessoal. Até para a gente poder a empresa financeiramente, né? E a empresa sangrar menos, né? Não tinha que ter retirada de distribuição de lucro de nada naquele momento de pandemia que a empresa não estava recebendo. Então, para isso, eu precisava que eles financeiramente o financeiro pessoal dele tivesse ajustado, e a gente conseguiu coisas do além. A gente conseguiu visualizar problemas e demonstrar para o cliente, o sangramento da tua empresa é a distribuição fora o que você tem disponibilidade. Sobrar deixa para a empresa. Porque você tem um custo do financeiro que você pode ajustar aqui na situação de XYZ. Eu consegui chegar a esse detalhe. Trabalhei pra caramba. Mas ele fala o que é pra você? Fala assim, porra, eu trabalho pra caramba, não tiro R$1 da empresa. Empresa é minha. Não tiro R$1. Aí você vai mostrar pra ele, né? Pô, cara, você é o cara mais caro da tua empresa, é você. O teu problema da empresa é você. Isso aí. Eu consegui falar muito, isso de uma forma muito clara na pandemia, porque eu fiz esse trabalho mesmo. Foi uma decisão minha. Eu falei naquela primeira reunião, tipo, caramba, o que vai acontecer agora? Ninguém sabia, né? Decreto em cima de decreto sendo emitido, e a gente não sabia em quanto tempo ia durar. Sim. Eu falei, gente, vamos segurar a mão de cada um e a gente vai ralar. Eu vou te liberar isso. Treinei eles a usarem o controle e ia guiando. Legal. Vai me mandando em tempos pra gente analisar onde vai enxugar. E aí a gente foi muito além. A pandemia foi maravilhosa nesse sentido, né? Sim, foi incrível. Foi incrível. Maravilhosa. Eu vou te dar um exemplo. Aqui a gente tinha um cliente que ele é uma empresa de entrega. Uhum. Então a gente tinha uma permuta com ele. A gente tinha tanta saída de moto que pra gente valia a pena fazer uma permuta com ele. E aí o que aconteceu na pandemia? Acabou, porque aquele tiozão da padaria, que não recebe nada digital, ele teve que receber. E aí acabou. E aí foi bom, porque esse cara que não pagava pra gente era permuta, vem cá, agora a gente não tem mais como continuar com a permuta. Por quê? Porque o serviço acabou. Hoje todos os clientes recebem de forma digital. Então, mais um contrato. A pandemia foi maravilhosa, não foi? Pra mim foi. Pra nossa área. Sim. Claro. Relacionada à parte empresarial, né? Em relação à saúde, foi a péssimo. Sim. Bizarro. E ainda tá aí. Sim. Mas assim, em relação à parte aceleração do processo tecnológico,
em relação a... Fez a gente olhar para dentro dos processos, olhar para dentro das empresas. O próprio empresário, de uma maneira geral, ele começou a buscar meios e métodos de se melhorar, de evoluir. Eu acho que para o empresariado trouxe sim um ganho. É claro, assim, sem sombra de dúvidas, a doença, né, o isolamento, isso tudo afetou muito a gente, o nosso dia a dia, é fato. E o psicológico, né? Exatamente. A gente, o que teve de Covid psicológica aí... Não, fora que você virou psicólogo, né? Isso. Mas isso aí não. Mas Eu sempre fui. Mas foi além. Eu conversava com o cliente às 2 da manhã. O marido queria me matar. também. Não, mas isso aí é o seguinte. Quando me perguntam qual é a minha profissão, eu digo o seguinte. Eu sou especialista em resolver problemas dos outros. Porque, na verdade, É isso. É o que a gente Gostei, faz. gostei. essa é a minha o que a gente profissão. faz. E assim, e psicólogo. Porque, cara, quantos clientes vêm no teu escritório pra falar com você da vida? O cara não fala nada sobre Da a empresa. Ele quer alguém só pra ouvir. Você Concordo. enquanto é melhor ouvir ele do que a Gisele ouvir lá, o Pedro. Não é? Se eu não escutar o meu cliente, É verdade. a Gisele vai ouvir, o Pedro vai ouvir, Sempre tem a alguém. Carol vai ouvir e vai embora. Então a gente faz. É isso Cara, mesmo. quantas reuniões a gente sai assim? Cara, o que a gente entrou, a gente saiu da reunião como entrou. Sem Papel aqui, Aqui. saiu em Os branco. bullet points, nenhum. Fica assim, ó, fica várias desenhando, faz a situações. carinha. Mas Já fui na aquisição de cliente, na primeira reunião, eu levava notebook, não sei o que, um monte de slide pra mostrar um monte de coisa. Chegava lá, falava do filho, o filho falava um monte de coisa. Pô, também fui, não sei o que. Pô, gostei muito de você, tá fechado Já e tal. fechou. Você nem apresentou, Gente, Não né? apresentei Você nada. deu muito isso proposta. comigo, muito, assim. Eu tenho um cliente que é um pouquinho mais longe, ele é de Itaipu, lá em Niterói. E às vezes aí é longe, né, até pra gente ir pra lá, e eu vou lá, tento, tipo, resumir tudo pra resolver em um dia. Aí eu chego com toda a minha organização pra apresentar, pra colher. E aí eu sento com ele. E pronto. ali toda aquela minha programação foi para água abaixo. Quando eu vejo a hora do almoço, vamos almoçar. Aí a gente volta do almoço. Eu falei, ó, à tarde a gente vai falar de negócio. acabou. Quando eu vejo são 5 horas da tarde, eu falei, eu preciso pegar a ponte para voltar lá pro recreio. E aí eu não fiz, não realizei, mas faz parte. Faz parte, do faz nosso parte. processo. E eu acho que essa particularidade, essa tua forma de atuar que faz a diferença. Esse Sim. cliente é um que falou assim, Carol, não tem nem como eu pedir redução, eu não tenho nem como pedir postergação, porque o que você fez por mim na pandemia, não tem como, eu vou deixar de comer, vou deixar de, sei lá, pagar uma conta particular minha, mas o teu honorário não vai ficar, vai ser o primeiro da lista. Mas Isso assim, é incrível. Mas assim, você há de convir que quando começou a pandemia lá em março, um ano atrás, estava todo mundo desesperado. Sim. Porque, pô, vai ter o Certeza. efeito cascata, meu cliente vai fechar, não vai me pagar. Só que aí a gente deu muita sorte. Que a gente ganhou de presente na largada MP 927-936. Exatamente. E aí, ali o Trouxe, cara... te deu um show. Pô, o cara não. O cara Trouxe falou ele pra gente, na eu hora. não posso deixar de pagar o contador. Porque se eu deixar de pagar o contador, eu tô ferrado. Como é que eu vou botar o meu... Como é que eu vou fazer com o DP? E aí a gente tinha que, em tempo recorde, interpretar e operacionalizar. E explicar. Então, assim, a gente ali foi... Pra mim foi... Não, a foi grande- tudo. Cara, ali Pra mim foi... também. Na largada ali, pum! Tudo bem, deu muito trabalho. Sim, Bastante. sem sombra de Deu muito dúvida. trabalho. Assim... Muito desencontro, muita gente entendendo de um jeito diferente. Foi louco. Sistema No que meu não escritório- funciona. Exatamente. No meu escritório a gente deu sorte. Por quê? Porque a gente tem a empresa de advocacia. Então os advogados estavam todos de recesso. A justiça deu recesso. Então o que eu fiz? Peguei os advogados e botei no DP. Só pra entender isso No aí, DP, é. ó, vocês vão pegar, caçar, interpretar e ajudar o DP. Porque vocês já vão dar mastigado pro DP. E aí o negócio funcionou bem. Fluiu, Mas assim, né? foi bom pra caramba pra Sim. gente. Eu acho que ali foi... Os caras falaram assim, ó, meu contador tá comigo, vai morrer comigo. Foi Não é? essa O sentimento pessoa foi que eu esse. tô falando, que é o Paulo, ele foi assim. Às vezes eu entrava, marcava uma reunião com ele às 7h30 da manhã pra gente decidir, porque eu falava assim, Paulo, vai sair meia-noite e pouca. Normalmente era a hora que tava saindo, né? Eu ficava acordada, esperando esse momento. sai. Quando saía, eu ia preparar uma apresentação, um resumo, um PDF, um PowerPoint. De manhã já estava disparado para todos os meus clientes via e-mail, via WhatsApp. E aí era a minha madrugada. Aí eu normalmente marcava minha reunião com ele às 7 da manhã, que ele é da madruga junto comigo, acordar cedo e tal.
Então, aí às vezes eu ficava 2 horas de 7 às 9 com ele já programando todo o diagnóstico. Ele tinha 20 e poucos funcionários. Então, tudo afetava muito ele. Então, era uma análise muito o que a gente ia fazer demissão, se ia fazer redução, se ia suspender 100%. Aí eu terminava às 9, quando eu saía, que eu olhava um monte de mensagem, a minha equipe, Carol, sai da reunião, peraí que eu vou precisar entrar. Não, já mudou de novo. É isso aí. Aí eu termino. Esse é o problema. Quando Eu mudava. tava no meio da reunião e tá mudando. Não fala tudo, não. Bicho pegando, aí você lá explicando, daqui a pouco muda. Acho que a 927, ela durou 12 horas. Foi, isso aí. Começou isso aí. a pressão, porque o cara... Eu não lembro agora o que mudou, mas mudou substancialmente. Sim. A 927. Acho que não previa, não tinha a estabilidade. O cara ficava sem salário, não era? O cara ficava Não sem lembro. salário, suspendia até 60 dias e o cara ficava sem receber. Era isso, na suspensão. Porra, aí começaram a gritar. E assim, com Com razão. certeza. Porque a Só- pessoa tá vinculada à empresa Só que, ali, assim, como é que imagina, suspende? Você imagina a nossa vida. Um monte de gente te ligando, aí você explicando aquela ali, daqui a pouco mudou. Mudou tudo. Peraí, Aí, deixa eu entender agora. Vamos fazer o rol de reuniões de novo. Agora amanhã. mesmo, nesse decreto mais recente, não tinha sido ainda, não saiu o diário oficial e a televisão estava aí já levando em consideração que era aquilo, Que né? era aquilo. A gente não tinha nenhum DO. E aí, era, sei lá, 9 e pouca, 10 horas da noite, era os prints da televisão de todo mundo. Ah, Eu falei, meu celular espero só que era não venha, que não venha Não, nenhum. gravava o vídeo e mandava pra você. Isso aqui, Gi, me Eu falei, explica. calma, tem que esperar. Esse decreto que saiu agora, que teve do estado, dos municípios, foi engraçado que o cara mandou um áudio que é verdade. Você ouviu aquele áudio? Que é o áudio da cabeça dos contadores, esse aqui, ó. Porra, cadê? Esse aqui é o áudio. Ó. Eu recebi em vários grupos. Exatamente. Exatamente. Cara, Ninguém cada sabe pra onde vai. Aquilo, foi complicado. Foi. O que eu faço muito na empresa lá também, hoje em dia, é fazer vídeo, né? Porque eu gosto de fazer vídeo, tem canal também. E sai alguma coisa assim, a gente, claro, conversa com outros advogados, outros colegas. E ao invés de mandar texto, mandar mensagem, eu faço um vídeo para o cliente explicando, mostrando a tela, lei, falando coisa por coisa, entendimento Boa e tal. ideia. É uma coisa... Mas mesmo assim, tá? Eu fiz o último vídeo desse negócio que saiu agora aqui. Expliquei tudo ali, mostrando, tá? Mas mesmo assim, pô, e minha empresa pode abrir? Eu falei, pô, Ih, até eu botei aconteceu lá e muito, tal. Muito, tem que... muito. Muita dúvida com relação a isso. Pode ou não A pode? gente tá no horário, hein? Já Eu só queria deixamos. fazer a última pergunta, eu né? também. Posso fazer primeiro, Pode. então? Então tá. Vamos lá, é o seguinte, e agora? O que você pensa da sua carreira, assim? O que você já está fazendo já basta? Você só quer crescer o escritório? Ou da sua vida você espera algo a mais, assim, profissionalmente? Então, assim, bastar eu acho que nunca basta, né? Eu sou muito inquieta. E aí, essa organização toda para justamente você pensar assim, às vezes eu falava assim, caramba, mas meus funcionários conseguem fazer X empresas nesse modelo. Aí eu vi amigos do ramo, né, e que rodava com muito mais com funcionário. Eu falei, gente, é isso que eu quero, porque eu quero escalar. É nesse nível que eu quero chegar, né? É isso aí. Tipo, do jeito que eu tava, ou eu engordava minha folha de pagamento para poder executar e crescer, ou eu fazia esse processo rodar para a gente poder crescer de uma forma ainda enxuta, de não engordar tanto a folha de pagamento e o orçamento sair, entendeu? Então, Entendi. essa é a minha ideia, assim. A gente continuar, o processo nunca acaba. A transformação, eu acho que é diária. Aqui eu já tô levando várias ideias que eu já vou levar amanhã. Já captei vários. Eu né? já vou levar e já vou pensar de uma forma. Eu vou entrar em alguma coisa, a gente vai. Esses dos vídeos é sensacional. Enfim, essa troca de conhecimento é bom para isso. Para você melhorar todos os dias. E às vezes você tem uma ideia que gera um resultado absurdo. E nem é sua ideia. Na verdade, você escutou aquela ideia. Eu falo, não é copiar. Mas você levar para o que é o teu negócio dentro da sua realidade e transformar aquilo num resultado, num produto, sei lá o quê. Enfim, e a ideia é isso, é crescer. Eu quero realmente, tipo, a Ferconte, eu quero que ela seja... Ela já é uma empresa de sucesso, mas eu quero que ela seja ainda mais. E quantas mais pessoas, empresários, vidas, como ele falou, a minha empresa não sou eu, não é minha família que está lucrando com aquilo ali. Eu tenho meus colaboradores que são vidas, e assim são os meus clientes.
Quando eu já cheguei a chorar na pandemia com um cliente que eu falei assim, a gente não vai fazer rescisão, peraí, vai ter uma saída antes de sair MP, né? Porque o primeiro momento é, vou rescindir todo mundo, não aguento, não vou suportar. E assim, dói você fazer uma rescisão. Eu fiz rescisões que não tinha, decisões que a gente tinha tomado de rescisão, porque eu sei que por trás daquilo ali tem uma família, tem uma vida, também não é só um colaborador. Você tá tirando o pão da mesa de uma pessoa, né? Foi Isso doloroso. É muito dolorido. Isso. E aí, se eu conseguir escalar, eu consigo alcançar muito mais vidas, muito mais empresas. E acho que a gente consegue fazer muito mais diferença na vida dessas pessoas. Com certeza, com certeza. Muito obrigado. Gisele, tem a última Contigo, pergunta Rafa. aí? Não. Não, posso falar. A pergunta. Peraí que eu liguei meu celular. A minha pergunta é a seguinte: eu trabalho hoje para que o meu escritório não dependa de mim. E para mim esse é o meu maior desafio. Porque mesmo você descentralizando tudo, tem clientes que querem falar com você. Não tem jeito. Você é a pessoa do escritório. Ele fala com o cara, mas ele quer te ouvir. Então, assim, pra mim hoje, o meu maior desafio é esse. Por quê? Porque acho que o cara inteligente é o cara que idealiza um negócio, mas que o negócio não precisa dele. Eu acho que o negócio não tem que precisar da Carol. A Carol tem que estar lá. Mas se a Carol quiser ficar 6 meses sem aparecer no escritório, o negócio vai rodar do mesmo jeito. Ele funciona. E você vai controlar. Então, o cara que é centralizador, pra mim, não funciona. E assim, até hoje, a gente preparou pra isso, né? Eu me preparei pra isso. Às vezes, o pessoal no CRC brinca que eu me dedico muito, mas é porque eu me preparei. Quando eu aceitei o convite lá de participar do CRC... A sua empresa estava estruturada. Eu sabia o desafio que tinha e eu me preparei para ter tempo, porque não adianta, cara, você querer ser conselheiro e só para ser conselheiro, não fazer a diferença. Eu penso assim, a contabilidade mudou a minha vida. Então, o trabalho que eu tenho para o CRC eu não ganho R$1, mas é um trabalho voluntário e é a minha contribuição, a minha contrapartida em troca do que a contabilidade me deu. Então, assim, a pergunta é, voltando aqui, a pergunta é, o que você pensa sobre isso e qual o tamanho desse desafio para você? Se você pensa igual a mim ou se você pensa diferente, porque as pessoas pensam diferente. Mas assim, eu queria saber o que você pensa sobre isso. Se o teu escritório precisa depender de você ou se você acha que você pode descolar um pouquinho. Claro, mas você tem que, antes para você descolar, você precisa... Não adianta você descolar com um negócio maluco. Voando. Então, assim, essa decisão de transformação foi justamente por isso. A ideia é o escritório tem que rodar sem eu estar no operacional. Eu não estou ainda nesse momento. Eu ainda estou no operacional, eu ainda preciso gerenciar o operacional, as tarefas que não consigo ainda né? Muito, gerir. É tudo, né? A gestão é tudo. Eu não consigo só gerir de cima. Eu ainda tenho que passar pelo processo de gestão do operacional. E essa é a minha meta. Na verdade, a minha virada de chave foi justamente para isso, para eu chegar a esse momento do escritório rodar, até para a gente poder tanto fazer esse tipo de ações igual você se propôs a fazer, que eu acho incrível, que é a favor da nossa classe, como, inclusive, de fazer o escritório crescer. Sim. Se você ficar preso à operação, isso não vai acontecer. Difícil. E te amarra e te limita a uma determinada quantidade de pessoas que você consegue alcançar. E é isso que eu quero, esse bloqueio, que essa mudança de chave, que eu quero que tire esse bloqueio, entendeu? Porque eu ainda estou nesse processo, esse processo não está 100% transformado, mas essa é a minha meta. Bem legal. Do escritório estar rodando 100% sem a minha operação. Sem o seu... Você tá ali, apenas né, como gestão. né? Eu também acho. E assim, a outra pergunta, para finalizar, eu sei que a gente está estourando o tempo aí. Não, o VAR já tá... Já tá... Mas assim, o que você fez em relação à pandemia na volta? Você tem alguém ainda em home office que vai ficar permanente ou você voltou com todo mundo? Eu tenho um colaborador 100%, na verdade eu estou 70% de home office. Eu tenho uma pessoa ainda que está comigo, que a gente está testando a possibilidade dele ir para o home office. Eu tenho uma pessoa no híbrido e eu tenho mais uma pessoa que está 100% no home office. Então lá no escritório, agora nessa segunda leva, né, em relação a
de novo lockdown, os decretos e tudo, foi muito mais fácil. Tá bom, é isso, decidiu? Então tá. Então, a partir da manhã, já, né? turma, todo mundo, a gente só teve esse probleminha desse colaborador em relação à máquina e tal, mas que a gente resolveu em alguns instantes fazer o processo rodar. Quer dizer, até nesse lance em relação a custo, quem conseguiu essa automação e esses processos para decidir uma coisa como... Ficou mais fácil, né? Nossa, muito mais. Ô, Rafa, não sei se já está finalizando, tem uma pessoa, o Henrique. Ele fez uma pergunta aqui, ó. Mas o que cada um de vocês fizeram para valorizar seus colaboradores? Aí tem que perguntar a Carol. A Carol, a entrevistada é ela, eu não vou responder não. A Carol é entrevistada hoje. Gente, eu acho que desde aquele mesmo processo que a gente segura a mão do cliente, a gente segura a mão do colaborador. Eles passaram também pelo momento de pandemia, dificuldade, sem saber se o emprego iria continuar ou não. Então, assim, antes de tudo, eu falei, gente, a gente está junto, nós estamos na mesma barca ou não? Eu seguro a sua mão e você segura a minha. A gente precisa passar por isso juntos. Inclusive, na hora até de eu fazer ajuste de contrato, tudo que eu ia fazer no meu escritório, eu sentava com eles. Vamos fazer isso em prol da redução para você. Eu não tive redução de salário, eu não tive MP, não passei por esse processo. A gente trabalhou igual um louco, né? Trabalhou dobrado, então, né? Exatamente. Para não dizer que eu não fiz, eu tinha uma colaboradora que estava grávida, já estava no processo realmente de trabalhar menos, estava quase ganhando neném, então foi só ela mesmo que a gente decidiu, porque foi melhor para ela em relação à diminuição do trabalho. O resto foi todo mundo tiro, porrada e bomba. Então, dentro disso, eu falei, o emprego está segurado, vocês podem contar comigo, a gente vai retornar, vamos voltar por isso. Em relação a gratificações, em relação a gente manteve vale transporte, algumas coisas que a gente tinha em prol de ajustar essa diferença, e a gente foi literalmente conversando dia a dia. Vamos fazer isso, é um processo, É um processo. Todo dia a gente se reunia para ajustar alguma coisa em relação E o que é legal assim que não é só dinheiro, né? As pessoas acham que, só dando bônus e tal. Por exemplo, minha colaboradora, até na pandemia, ela de um Maranhão, ficou 3 semanas lá no Maranhão, trabalhando, né? Só levou o notebook. E aí? Meu escritório pode até que não ser que eu pague o melhor salário, mas deu pra você ela poder estar com a família estar lá no Maranhão, coisa maravilhosa. Eu tenho uma funcionária aqui, assim, que ela chegou, a nova funcionária, ela chegou com um processo, um problema particular, ela falou, Carol, eu preciso do híbrido, talvez do home office. Ela falou, vamos testar. Você precisa? Tô junto com você. Desde que opere, desde que realize, seja produtivo, tô contigo e vamos testar. Se isso for realizável e funcionar, eu tô contigo, vamos embora. Mais ou menos. Pedrão, sabe o que eu digo? O ambiente da minha empresa, que é maravilhoso. eu digo que não tem nenhum outro ambiente igual a gente tem aqui. Tô disputando. É um ambiente de família. Assim, os problemas das pessoas que trabalham com a gente viram nossos problemas. Porque se o cara tem um problema... É uma extensão da casa, se o cara tem um problema pessoal, ele não vai funcionar. Não vai render. Ele não vai entregar. E ainda mais, você pode ajudar o cara a resolver o problema, você não vai ajudar? Pô, cara, o que houve? Então, assim, o nosso ambiente é muito bom. E assim, só para finalizar a minha participação aqui. Vai. Eu preciso ler o último comentário. Então, quando começou a pandemia, o dia que a gente decidiu que vamos fechar hoje, foi engraçado que tava... Exatamente. Os colaboradores, eles ficam com aquela sensação de que o mundo vai acabar. E assim, qual o legal? E aí, isso que é legal. O legal de você ter vindo de baixo. Porque você não tem apego a nada. Não tem apego a nada. Então, assim, o que eu falei pra eles? Se tiver alguém aí, ele vai lembrar. O Thiago, principalmente. O Thiago tá aqui, ele vai lembrar. Eu falei pra eles o seguinte, galera, fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque o que eu tenho de mais valor tá aqui. É o que eu sei fazer e meu telefone, que é a minha rede de relacionamento. Então, assim, fiquem tranquilos. Sabe por quê? Porque, vamos pensar no pior cenário. O pior cenário é o quê? O escritório quebrou. Legal. Mas se o escritório quebrar, se ele morrer, a gente vai ressuscitar. E vai ressuscitar de uma forma muito mais rápida. Porque agora a gente já sabe fazer. Então a gente não tem mais que aprender no dia a dia. A gente já sabe como chegar. É verdade. Então fica tranquilo. Se essa porra quebrar, a gente vai desquebrar.
Porque o que de mais valor a gente tem é isso aqui, cara. Pode acreditar. São os amigos que você tem, a tua rede de relacionamento. Com certeza. E o que você sabe fazer. Porque o que você sabe fazer, você não vai perder, ninguém vai penhorar. Ninguém não vai tira acontecer. de você. Ninguém tira de Eu você falo com meu conhecimento, filho, né? esse conhecimento ninguém tira de Ninguém você. tira de você, é verdade. Bom, pessoal, a gente vai finalizar o resenha de hoje. Aquele momento lá. Eu queria ler aqui o último comentário aqui de um marido muito orgulhoso, né? Parabéns pela sua dedicação e carinho com os seus clientes, minha esposa. Ai, obrigada, marido. Ele é um parceiro, porque segura a onda, né? É verdade. Porque pra tudo isso acontecer, você tem que ter uma base dentro de casa. A gente tem filho pequeno. É Se não complicado. fosse Sabe ele, como é que é. nada disso seria possível. Com certeza, ó. Porra, a gente vai ficar aqui, a gente fala muito, cara. Eu tenho que dar os 3 recados horas aqui. finais, eu tenho que dar os recados finais. Mas é importante, ó. O que eu acho bacana, como o CRC é importante pra gente. O CRC é muito inclusivo, ó. Todos que estão aqui na mesa, exceto o Matheus, mas Gisele, Pedro, Carol, eu conheci pelo CRC. Exatamente. Através do CRC. Aqui, ó, fico feliz com isso aqui, ó. O Henrique, que tá participando aqui com a gente, o Henrique me procurou na rede social. CDL, não foi CDL? Não. O Henrique é da comissão de BPO financeiro. Uau! O Henrique me procurou na rede social, acho que foi num grupo, quando a gente criou a comissão de contabilidade condominial, que ele acho que foi isso. A gente criou uma pré-comissão, porque tinha muita gente. A gente tem um grupo lá, deve ter umas 100 pessoas. Uma pré-comissão e o Henrique tá lá naquele grupo. E assim, o Henrique começou a conversar comigo e falou que ele tinha vontade de participar. Eu falei pra ele, cara, escolhe a comissão. E ele tá lá, tá na comissão de BPO financeiro. BPO. E tá aqui com a gente, ó. A gente ainda não conhece... Ele entrou agora de pouco. Exatamente. É verdade. A gente ainda não conhece Henrique. ainda não conhece ele pessoalmente, mas vai conhecer. Sim. O CRC é isso, cara. O CRC hoje é inclusivo. Inclusão. Foi assim que Inclusive. você fez comigo, né? Exatamente. Foi lá na minha rede social, fez o comentário. Fiz um comentário, porque o teu post foi bacana. Meio que deu uma cutucada, né? O post dela foi bacana. O post dela foi, assim, da forma que eu penso. E aí eu comentei. Aí ela respondeu, eu falei, cara, Essa vai. ela pensa igual a gente, ela tem que estar no CRC. Ela tem que estar aqui. Falei, cara, vem pro CRC. Aí ela, não, vou... Qual é a pra comissão que você quer? Comissão jovem. verdade. Comissão jovem. Mas é isso. Porque, você vê, a comissão jovem, cara, é uma família aquilo ali. Gente, Ali é. sensacional. Final de semana toda a gente cara- tava trocando Pô, figurinha. aquilo é muito legal. E vai rodar. E a gente vai chegar no final do ano, a gente vai entregar um monte de coisa. Um monte de coisa. E Não assim, só para a classe, né? e Porque a gente é está leve. beneficiando também os empreendedores com todas as ações que a gente vem buscando, que a gente vem leve. fazendo, a gente vem É leve, Gisele. Agregando, né? A comissão jovem ela vai entregar um resultado absurdo no final do Certeza. ano. É verdade. E de uma forma leve. Você vai ver, uma forma leve, que você não vai nem sentir. Quando chegar no final do ano, que você puxar tudo que a gente fez, você vai falar, pô, a gente fez tudo isso. É verdade. Nem ficou ocioso, nem ficou Não. moroso pesado, né, pra É ninguém. verdade. Foi todo mundo... E se inscrevam lá no Telegram, tá? Quem não faz parte aí, que tá assistindo, tá no escutando, o canal do Telegram lá, CRC Jovem. ser jovem, Tem chega o lá. canal gente. e tem o... Gisele ficou com ciúme, né? Ficou, tu quer falar isso? Não, a Não Gisele, sabia. ela ficou fora, né? Ela ficou assim, pô, eu tô fora Sim, é. da galera Da da galera. comissão jovem. Pô, eu né? tô- Eu tô fora. Vou carregar O ela. pessoal tá achando que eu sou velha, não me coloca lá. Eu tô Agora vendo. tá. Ó, o Sandro tá aí, cara. O Sandro é o Não, o estranho. Sandro tá em todas as Tá em lives, né? O todas as Sandro lives, tá é O verdade. Sandro, ele é onipresente. E amanhã a gente vai estar fazendo uma live, eu, o Sandro e a Gisele. Aí, amanhã o Pedro também. divulgou a live da gente Ia divulgar amanhã. também? Pô, É. tô falando tudo que ela ia falar agora. A gente vai fazer uma live amanhã falando sobre o MEI Simples Nacional. Então, a galera tiver dúvida, chega lá que a gente vai tirar a dúvida de vocês. Eu vou te falar uma coisa que eu tenho um orgulho, que eu falei hoje pro presidente de manhã. A comissão jovem é algo bizarro. Sabe por quê? Porque o sentimento que as pessoas que estão ali têm de amizade, de dar... Cara, é impressionante. Às vezes tu tá assim, tu tá ali, porra, a Carol vai fazer uma live. Aí tu entra Cara, tu entra, tá a comissão jovem toda lá. É. E não Eles interessa. se apoiam, né? Cara, é impressionante. Eu acho que Isso é E é engraçado. a nova era É. também da contabilidade, porque não E existia. é engraçado A gente viveu uma outra geração. As minhas isso é maiores incrível. amizades hoje em dia, né? Estão ali dentro da. Eu conheci a galera dali, né? Todo mundo que eu conheci foi voltado, Sim. veio dali. Cara, é muito legal. Eu fico impressionado. Outro dia eu vi uma live pessoal de alguém, acho que foi do Sandro, sei lá, no Instagram pessoal. Daqui a pouco aí eu vi que tava ao vivo ali, eu entrei. Cara, quando eu entrei, tava todo mundo lá. Eu falei, cara... E assim, outra coisa que eu acho bacana.
Por exemplo, ontem no domingo, a gente divulgou lá o programa de hoje. Cara, são 5 minutos, bicho. 5 minutos, tu olha o status do WhatsApp ali, tá a galera toda. Todo mundo. Aí todo mundo botou. Verdade. Aí tu olha nas redes sociais, cara, é muito legal. Eles encaminham, eles colocam no story, eles apoiam a gente demais. Isso é muito legal. Assim, fazer parte daquele time ali é o muito grupo bacana. o grupo É tá verdade. top. Muito legal. Muito maravilhoso. Bom, pessoal, a gente vai finalizar o resenha de hoje. Agora a gente vai finalizar de verdade. Eu quero deixar aqui alguns recados. Amanhã a gente tem live, eu, Pedro e Sandro. Então, quem puder, acompanha a gente lá. Se você quiser ouvir novamente esse programa na Rádio Ponto e Vírgula, tá? No sábado tem reprise, tá? Às 15 horas do Resenha de Contador. Se você quiser ver também aqui pelo YouTube, tá? Fica gravada a live. Então, vocês podem reassistir por aqui. E na segunda a gente vira podcast. Então, para você que curte esse tipo de conteúdo, né? Segunda-feira a gente vira podcast. Lá você pode colher todas as informações preciosas que a gente compartilhou aqui nesse Resenha de Contador. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigada para Carol, tá? Eu que agradeço pela tua convite. troca, por tudo que você dividiu aqui com a gente. E vou deixar você se aprendi muito despedir também. também com o pessoal aí. Pode se despedir. Obrigada, turma. Te agradecer a todo mundo pelo convite. Foi sensacional contar um pouquinho da minha história, dividir, né? Espero que tenha ajudado. Eu acho que essa é a função nossa, é isso. Na hora que a gente vem contar um pouquinho, cada um pega o que é realmente válido para sua área, para sua vida, para sua carreira. E aprende muito. E hoje eu aprendi bastante. E eu quero agradecer a todos. E é isso aí. Até a próxima. Vai ter próxima. Já deixei a porta aberta. Com certeza, ainda mais tá pertinho, É né? verdade. Vamos comer pizza, É né? só chorar. Pessoal, tem uma pizza esperando a gente. Beijo, amo vocês. Tchau, tchau. Mas, pessoal, Tchau. obrigado. Valeu. Até a próxima. Valeu. Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.